Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão, pela Record Internacional. A gente começa essa edição com informações atualizadas sobre a forte chuva que atingiu São Paulo e ainda atinge alguns bairros desde a tarde, início da tarde desta quarta-feira. O temporal atingiu bairros de toda a cidade e também outros municípios da região metropolitana. Deixou inclusive uma pessoa morta, foi vítima de uma eletrocução. Isso aconteceu na rua Tupi, região de Santa Cecília, bem na área central da capital paulista. E como consequência disso, também algumas linhas da CPTM ficaram travadas. Você vê agora imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a região central da cidade, próximo a uma estação da CPTM. É uma estação onde os trens não estão circulando, como você vê aí. Os passageiros estão na plataforma aguardando, porque boa parte das linhas da CPTM, principalmente aquelas que têm ligação com a Zona Leste e com a cidade do ABC, estão alagadas. Então, os trilhos alagados não permitem aí a circulação normal dos trens. Houve transbordamento ainda do rio Tamanduateí e do córrego da Moca, o que causou inúmeros pontos de alagamentos, travando vias no centro, na Zona Leste e também no ABC. Voltando a falar dessa imagem que você observa agora, a gente tem informações de que a linha 10 turquesa, que liga São Paulo ao ABC, ainda está paralisada desde as 3 horas da tarde. Por causa de alagamento nas vias, há também alguns trechos com interrupção no fornecimento de energia. A linha 8 Diamante também ficou paralisada entre 5h10 e 5h35 e segue com lentidão depois das 6 da tarde, com intervalo maior, portanto, entre as composições. A linha 7 Rubi também está parada desde as 15 para as 6 da tarde entre as estações Luz e Pirituba. As linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô funcionam com velocidade reduzida. Você percebe então que além da CPTM, as composições do metrô também foram afetadas. A gente aproveita para reforçar que a circulação de ônibus foi prejudicada, principalmente aqueles que partiam do Terminal Bandeira, ali na área central, próximo à Avenida 9 de Julho, onde houve um sério alagamento, o que comprometeu, portanto, a saída dos ônibus. Além de todos esses transtornos, a gente mostra para você imagens agora da Avenida Paulista, porque o trânsito em São Paulo é caótico na noite desta quarta-feira. A gente tem neste momento, para você ter uma ideia, 290 quilômetros de lentidão. Você consegue perceber, inclusive, pela imagem da nossa câmera na Paulista, que os dois sentidos, tanto o Paraíso quanto o Consolação, estão completamente parados. Nós vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, que é meteorologista da SOMAR. Ela está ao vivo por telefone e vai trazer algumas informações para a gente sobre essa chuva. Boa noite para você, Nadiara. Choveu então acima do esperado? Qual foi o índice que a gente teve hoje na cidade, por favor? Olha, foi uma chuva bem acima do que é normal, sim, para um dia, né? A gente teve chuvas bastante intensas, principalmente sobre a faixa entre o sul e leste de São Paulo, né? As áreas mais atingidas foram as regiões de Ipiranga e Vila Prudente, e algumas ruas, algumas áreas desses dois bairros chegaram a receber acumulados de chuva aí acima de 100 milímetros. O acumulado normal para a capital paulista no decorrer de todo o mês de fevereiro fica em torno dos 200 milímetros. Então, significa que em poucas horas, aí, um pouco mais de uma hora, o acumulado passou dos 50% do que se espera aí para todo o mês de fevereiro. Então, é uma chuva, sim, bem acima do normal. Essa chuva intensa também atingiu boa parte da região do ABC, né? São Caetano, São Bernardo também tiveram aí acumulados acima de 100 milímetros em pouco mais de uma hora. Por enquanto, ainda há muita instabilidade sobre a capital, principalmente agora chove forte na Zona Norte, e toda a cidade aí continua em atenção para alagamentos, mas a região ainda do Ipiranga é a região que está em alerta aí, porque ainda tem chuva um pouco mais forte atingindo essa área. Nadiara, queria aproveitar a tua participação ao vivo com a gente, e muita gente que nos acompanha agora quer saber agora à noite qual vai ser a situação, se há previsão de chuvas mais intensas durante a madrugada, e para amanhã, quinta-feira, como é que vai ficar a situação? Você tem essa previsão já aí em mãos? Olha, para as próximas horas a tendência ainda é que a chuva continue. Ela deve perder um pouco de intensidade entre o final da noite e a madrugada. Mas, por enquanto, ainda as imagens de radar mostram bastante instabilidade sobre a capital e região metropolitana, né? Então, por enquanto, aí, pelo menos por uma hora, ainda tem risco de chuva forte.
a região norte, agora a zona norte da capital, que tem áreas de instabilidade mais intensas, e essa chuva deve continuar aí pelo menos nas próximas horas. Mas entre o final da noite e a madrugada, aí a chuva perde um pouco de intensidade. Amanhã a gente volta a ter um dia bastante abafado, a temperatura volta a se aproximar aí dos 30 graus à tarde, e aí mais uma vez, entre a tarde e noite, a tendência é de pancadas de chuva. A gente vai ter aí nos próximos dias uma intensificação da chuva em São Paulo e boa parte do Sudeste, porque a gente vai ter novamente a configuração de um corredor de umidade sobre o interior do Brasil, que deve trazer aí chuvas mais abrangentes e também volumosas, inclusive também para a região dos reservatórios aí, dos sistemas Cantareira, também aqui da região metropolitana, o sistema Guarapiranga, Tietê, devem receber volumes altos de chuva aí no decorrer, principalmente no final de semana. A informação é importante, Nadiara, e por um lado traz essa notícia boa, da gente saber que os reservatórios serão de alguma forma contemplados pela chuva, o que deve reduzir o nosso risco aí de rodízio, amenizar um pouco a crise hídrica, mas tem a preocupação, porque o solo já encharcado, a gente vê, deve então piorar com mais chuvas e também a questão dos rios que vão transbordando, como a gente acompanhou o caso do Tamanduateí e também do Córrego Moca. Agora você falou no fim de semana deve ter chuva. Quais são as regiões aqui no estado de São Paulo? O litoral, por exemplo, quem vai para a praia vai encontrar chuva por lá? Olha, tem previsão para pancadas de chuva. Aqui em São Paulo, a chuva deve vir mais para o final da tarde e à noite. A gente ainda deve ter a condição aí para chuvas generalizadas e mais volumosas, mas essa chuva deve se concentrar mais para o final do dia. Essa condição vale também para o litoral. Então, há risco, sim, de transtornos, porque o tempo vai continuar abafado, né? E é esse tempo abafado que favorece os temporais aí dos finais de tarde. Então, tem previsão para mais chuva e acompanhadas de temporais que aqui em São Paulo e no litoral devem ficar concentrados aí mais para o final da tarde. Os maiores volumes de água devem ficar concentrados nos próximos 5 dias, principalmente na faixa norte do estado, justamente a região aí que faz divisa com Minas Gerais, então deve favorecer principalmente a região dos reservatórios. Infelizmente aqui na capital essa situação se agrava um pouco mais aí, porque aqui na região metropolitana a gente gera, por ser uma região bastante populosa, né, a liberação maior de calor e isso acaba agravando a situação dos temporais nos finais de tarde. Tá certo, Nadiara. Obrigado pelas informações, por sua disposição em participar ao vivo com a gente e trazer essas informações preciosas para o nosso telespectador, viu? Espero contar com você em futuras oportunidades. Obrigada, até mais. Obrigado você. Bom, você que nos acompanha vai vendo aí o caos que essa chuva toda traz para os motoristas, porque com essa imagem que a gente tem agora para você, é o que fica depois da chuva. Você vê que naquela rua o alagamento já baixou, mas os motoristas são obrigados a empurrar os carros que sofreram panes elétricas por conta dos alagamentos. E eu falava para você também que nos acompanha sobre o trânsito. Nós temos agora na capital paulista um novo recorde de congestionamento por horário. São neste momento 293 quilômetros em toda a cidade. As piores regiões são a Zona Sul com 76, a Oeste em segundo lugar, que é aqui onde nós estamos na região da Rede Record, Barra Funda. Aqui são 73 quilômetros e depois vem as zonas Leste com 58 e Norte com 48. A cidade inteira de São Paulo, portanto, em colapso nessa quarta-feira por conta dessa chuva forte que atingiu a cidade e como a Nadiara Pereira disse pra gente agora, especialista da Somar Meteorologia, com uma chuva que veio acima do esperado, traz os seus transtornos, entre eles o trânsito. Outra informação que eu tenho é que esse trânsito é recorde, como eu disse para você, para esse horário agora por volta de 7h20 da noite, agora 7h09 ao vivo, a média é de 112, 118 quilômetros de fila, às vezes chegando a 170, hoje quase o dobro disso, 294 quilômetros é o que a gente registrou. Por volta de 6h30 da tarde, que é o principal horário de saída das pessoas do trabalho, que a gente chama do horário de rush ou horário de pico, nós tivemos 251 quilômetros, muito acima da média. Então, a melhor dica que a CT dá para você, motorista, que ainda não deixou o trabalho ou não saiu de casa com destino à faculdade, algum compromisso agora à noite, é esperar um pouquinho para esse trânsito dar uma acalmada. De alguma maneira, a expectativa é que agora, por volta das 8, reduza um pouquinho, porque ainda há reflexo de chuva em diversas regiões. O CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, retirou agora há pouco as subprefeituras da Moca, onde houve alagamento, e ali também, não só por causa das ruas cheias, mas transbordamento do Córrego Moca. Então aquela região ficou impossível de se trafegar, mas foi retirada agora há pouco de alerta. Também a região da Sé, Vila Prudente, também foram retiradas do estado de alerta. Isso quer dizer que ali não deve chover mais, porém
ainda há reflexos por causa, portanto, desses alagamentos que aconteceram. A subprefeitura do Ipiranga, na Zona Sul, que também foi muito atingida, todo o bairro atingido pela chuva, ainda está em alerta. Isso por causa do rio Tamanduateí, que transbordou. Esse rio afeta a região do Ipiranga, afeta uma região central de São Paulo. E esse transbordamento, pelas informações que nós temos, vai inclusive até a altura do viaduto Pacheco Chaves, que é quase na divisa com São Caetano do Sul, a primeira cidade do ABC paulista. Então, os motoristas que precisam se dirigir ao ABC agora vão ter que ter muita paciência, porque vão enfrentar caos em todas as vias, em especial nessa região muito próxima aí ao rio Tamanduateí. A Avenida do Estado, então, que é a principal via de ligação para quem vai para o ABC, está com o trânsito completamente travado, essa informação que nós temos, como reflexo também dessa situação dos alagamentos por parte do transbordamento do rio Tamanduateí. Volto a falar do transporte público porque a linha 10 Turquesa está agora com velocidade reduzida. Os trens voltaram a circular. Essa linha 10 é a que liga Brás a Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, para você que não é de São Paulo, é a última cidade do Grande ABC, já ali praticamente na Serra do Mar. Então, essa rede toda de trens está com velocidade reduzida, principalmente entre a estação Brás, que é a primeira, até a estação Capuava, que é pertinho de Santo André essa estação. Esse é o pior trecho, dali para frente ela tem velocidade normal. A gente vai mostrando para você que o ônibus, apesar os ônibus de modo geral, apesar do eixo elevado, também encontraram dificuldades, alguns não conseguiram atravessar. Uma das vias, inclusive, que hoje à tarde registrou a pior situação por causa de alagamentos, foi a Avenida Anhanha-Melo, ali na zona leste de São Paulo, onde a situação foi muito complicada. Bom, a gente volta já já com mais informações sobre a chuva em São Paulo. E as notícias do Espírito Santo também são destaque aqui em nosso telejornal. Por isso, nós vamos ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. O acidente com o navio plataforma Cidade de São Mateus completa hoje 14 dias. 3 funcionários continuam desaparecidos. Indignados com a falta de notícias por parte da empresa dona do navio, a BW Offshore, parentes fizeram hoje um protesto aqui em Vitória. O pequeno Davi, de apenas 2 anos, também participou do protesto. Maiara já não sabe mais o que dizer ao filho. O menino não para de perguntar pelo pai. A angústia maior hoje é dele, entendeu? Porque eu sei que eu tenho uma idade que eu posso superar, tocar minha vida. Só que ele não, ele sabe que o pai foi trabalhar e a qualquer momento pode voltar. O que ele te pergunta? Ele pergunta, mamãe, cadê papai que não trouxe meu carrinho? Porque o pai sempre prometi, quando voltar, trazeria uma coisa pra ele, dessa vez descer o carrinho. Eu falei assim, meu filho, papai ainda trabalha. Aí ele fala, papai não chegou ainda não? Eu falei, não, tá trabalhando. Tiarles Correia dos Santos, de 25 anos, é brigadista e trabalha desde 2010 no navio plataforma Cidade de São Mateus. Deveria estar voltando para casa nesta quarta, mas continua desaparecido. Já foram 2 semanas e hoje era o dia de desembarcar e ir para casa com suas famílias. E cada vez que passa, mais fica angustioso. O meu irmão está lá, outros colegas dele que estão lá, que estão pedindo socorro, lá querendo sair daquele navio. E até hoje não foi nada feito. Pintados de palhaço, familiares das vítimas cobraram respostas da BW Offshore. Eles interromperam o trânsito numa das principais avenidas da capital. O protesto aconteceu em frente ao hotel onde estão hospedados. Motoristas apoiaram a manifestação. É louvável, né? O pessoal tem que tomar providência e tentar resolver o problema o mais rápido possível, né? Eu acho válido, porque é um meio de manifestar, né, o direito dos familiares, né? É uma perda que não se repara com valor nenhum financeiro. E nessa altura é válido para chamar um pouco da atenção da mídia, né, em relação às vítimas. 2 semanas depois do acidente, 3 pessoas continuam desaparecidas. Jucimara, a esposa do mecânico Jorge Luiz Monteiro, de 49 anos. Ela pede mais pressa no resgate. Uma tortura total, né? Para mim, para os meus filhos, para a família toda. A gente nunca achou que um dia fosse acontecer isso com a gente. A gente estaria vivendo o que a gente está vivendo aqui há 15 dias. Por nota, a BW Offshore informou que o trabalho de retirada de água do interior do navio continua. O objetivo é devolver estabilidade à embarcação e só depois de concluída essa etapa, as buscas devem ser retomadas.
Para o Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, o acidente no navio plataforma poderia ter sido evitado se medidas de segurança tivessem sido tomadas. Esse acidente revelou que as companhias petroleiras do Brasil não estão preparadas para lidar com as consequências da sua atividade. Tem que haver melhor preparo de contingência, tem que haver equipamentos melhor preparados, equipes melhor preparadas, para em caso de uma ocorrência não prevista, a gente agir para resguardar a vida de maneira mais rápida. O que resta a essas famílias é aguardar, e elas não perdem as esperanças. Eu tenho esperança, meu marido está vivo sim, entendeu? Ainda mais, apesar das outras famílias não terem mais, eu tenho pelo seguinte fato, que ele me falava que ele conhecia cada canto daquele navio. O outro funcionário desaparecido é João Vitor Souza Rodrigues, de 22 anos. E na noite de ontem, um sobrevivente da explosão que estava internado em um hospital da Serra recebeu alta. Outros 2 sobreviventes permanecem internados. E nesta quarta-feira, técnicos da empresa norte-americana Iconis chegaram ao Rio de Janeiro para analisar a caixa preta do Cidade de São Mateus. O material está no laboratório de automação da Petrobras, na cidade de Macaé. A BR-262, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, ficou quase 20 horas fechada por causa do protesto dos caminhoneiros. O trânsito no local estava impedido desde ontem. Apenas caminhões com materiais perecíveis, ambulâncias, ônibus e carros pequenos passavam. Um longo congestionamento com mais de 20 quilômetros se formou próximo à cidade de Iuna. Os caminhoneiros protestam em todo o país contra o aumento no preço do combustível e o baixo valor do frete. Os manifestantes só liberaram a pista depois da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Os caminhoneiros também bloquearam a BR-101 na altura de Atílio Viváqua. A rodovia foi liberada também pela Polícia Rodoviária Federal no final da manhã de hoje. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos aqui no Espírito Santo. A quadrilha foi presa neste condomínio, em Jacaraípe, na Serra. Com os integrantes, a polícia encontrou todo o material utilizado para arrombar os caixas eletrônicos. Um veículo também foi apreendido. De acordo com o delegado Aeliston Rodrigues, o grupo vinha do Pará e do Maranhão para cometer assaltos nas agências bancárias da Grande Vitória. Somente no ano passado, o prejuízo foi de R$1,5 milhão. Os integrantes utilizavam identidades falsas. Os nomes verdadeiros não foram divulgados. Ainda de acordo com a polícia, os acusados já têm mandados de prisão expedidos por diversas comarcas do estado. Eles são contumazes em vir para o Espírito Santo e praticar crime bancário. A maioria deles estavam tudo juntos, dentro do mesmo apartamento. E com os artefatos, que é para poder praticar o crime de corte de caixa eletrônico juntamente com eles. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Patrimonial de Vitória. Um frigorífico aqui na Grande Vitória gastou nos últimos 3 anos cerca de 3 milhões de litros de água. Mas o curioso é que a empresa não pagou por essa conta. E sabe por quê? A água da rua era desviada através do famoso gato. O furto de água era feito por este frigorífico, que funciona no bairro Nova Betânia, em Viana. Nas fotos, tirada pelos técnicos da Cesan, dá para ver como era feito o desvio. Com um cano, o frigorífico puxava a água da rua. E pelo tamanho da caixa d'água, o consumo era alto. Resultado, no começo do ano, moradores do bairro começaram a sentir a falta d'água. Uma ligação ilegal, conhecida popularmente como gato, reduz a pressão nos encanamentos, prejudicando o abastecimento nos pontos mais altos e distantes. E foi a partir dessas reclamações que a Cesan descobriu o furto de água. A nossa área operacional se deslocou, foi para lá e fez alguns estudos na região e identificou que não era problema de oferta, ou seja, o abastecimento estava normal. E identificou também que tinha um frigorífico que não estava na carteira de clientes nossos e que poderia estar ocorrendo algum bypass na região e que justificasse essa falta de água. E aí nossa área comercial foi acionada e nós fizemos lá uma pesquisa e identificamos que o frigorífico estava fazendo bypass e usando de água irregularmente. O furto acontecia desde 2012. De lá para cá, o frigorífico gastou mais de 3 milhões de litros d'água,
Como nada era registrado pela CESAM, o estabelecimento deixou de pagar quase R$20 mil pelo uso indevido dessa água. O prejuízo é alto até para quem paga pela água, ou seja, os vizinhos. Com esse bypass, com esse famoso gato que popularmente se fala, ele afeta o abastecimento da região, porque nós não estávamos com a rede, assim, com aquela perspectiva de aquele abastecimento de um volume tão grande de um estabelecimento que não era uma ligação oficial. Então, ele provocou um desabastecimento também para a região. Foi exatamente por isso que alguns moradores reclamaram e que nós chegamos a essa situação de bypass do frigorífico. Furtos de água são comuns? Sim, são comuns. E a gente atua de forma discreta, né? Porque a gente sempre tem informações, o 115 é um canal de ligação de que o nosso cliente pode denunciar, e a gente sempre faz essas pesquisas e procuramos sempre identificar para evitar não só o desabastecimento da região e que as pessoas tenham assim a consciência de que isso é um crime. A prática é comum em várias regiões, mas não são só os gatos os responsáveis pelo prejuízo e pelo desperdício. Os vazamentos também são vilões. Vez ou outra, a gente encontra um cano assim na rua, jorrando água limpa. Quanto a isso, a CESAM diz que também está tomando providências. A nossa área operacional tem todo um ferramental e procura agir de forma mais rápida possível para corrigir esse vazamento e evitar esse desperdício. O dono do frigorífico foi preso, mas depois de pagar fiança foi liberado e vai responder ao processo por furto em liberdade. Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, até amanhã. Obrigado, Adriana. Boa noite para você também. Até amanhã. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já já com mais informações sobre a forte chuva em São Paulo. Não saia daí. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Polícia divulga imagens de bandidos que assaltaram o estacionamento de hospital na Serra. Ninguém foi preso até agora. Grave acidente no sul do estado mata motorista carbonizado. E a dificuldade dos moradores de Vitória em encontrar lugar adequado para o descarte de medicamentos vencidos. A polícia divulgou hoje imagens dos 2 homens que assaltaram guichê de um estacionamento de um hospital particular na Serra. O roubo aconteceu no último dia 20, no guichê de estacionamento do hospital. Já era tarde, quase meia-noite. O funcionário está lendo o jornal. Foi nessa hora que 2 criminosos anunciaram o assalto. Um deles, de preto, com um chapéu e fumando um cigarro, está armado. O outro, com uma sacola, pega todo o dinheiro do caixa. As imagens divulgadas pela empresa responsável pelo estacionamento também mostram os rapazes momentos antes, passando em frente ao hospital na BR-101 na Serra e depois do crime, fugindo pelo mesmo lugar por onde vieram. Toda a ação durou cerca de 4 minutos. O roubo em si foi muito rápido, durou menos de 1 minuto. Mas um detalhe chamou a atenção da polícia, que agora trabalha com a possibilidade de que informações privilegiadas podem ter sido passadas por algum funcionário da empresa que administra o estacionamento do hospital. Os assaltantes levaram uma quantia de quase R$2 mil em dinheiro, da gaveta e de uma caixa fechada embaixo da mesa, onde estava provavelmente o dinheiro arrecadado durante o dia. Não é uma informação robusta, mas noticia que possa existir eventualmente participação de um funcionário ou de ex-funcionário que sabe a dinâmica de gestão de valores ali dentro do caixa. São os pequenos detalhes, como a subtração do numerário que estava em destaque, que dão um caminho a mais. A Polícia Civil continua investigando o caso e pede ajuda da população para encontrar o paradeiro dos assaltantes. Contamos com a participação popular para indicar eventualmente quem conheça um ou os 2 autores, que através do Disque Denúncia noticie para a gente seu paradeiro e eventualmente qualificação. Quem tiver informações sobre os bandidos é só ligar para o 181 e você, claro, não precisa se identificar.
Uma quadrilha de traficantes que atuava em Cariacica e gostava de se exibir nas redes sociais foi presa ontem pela polícia. Com os bandidos, a polícia encontrou uma escopeta calibre 12, outras armas e drogas. Era pelas redes sociais que a quadrilha ostentava suas armas e ameaçava traficantes rivais. Mas boa parte do bando que atuava no bairro Castelo Branco, em Cariacica, foi preso pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Na casa onde eles estavam, os policiais encontraram uma escopeta calibre 12, 3 pistolas, um revólver e uma arma de chumbinho, além de drogas, coletes à prova de balas e rádios comunicadores. No local havia também pássaros silvestres enjaulados. As prisões aconteceram por volta de 4 horas da tarde e envolveram pelo menos 16 policiais militares. 6 pessoas foram presas e uma conseguiu fugir. Após a ação da polícia, traficantes impuseram toque de recolher no bairro Castelo Branco. Comércios fecharam as portas e até mesmo uma escola cancelou as aulas do turno da noite. Magno Ferreira Pinto, que aparece na foto de boné branco e bermuda xadrez, é apontado como fugitivo. Ao lado dele está Elivelton Soares de Souza, que durante a fuga se feriu ao pular da varanda da casa. Já Luiz Fernando Arnete foi preso horas depois da ação. De acordo com a polícia, ele foi o responsável por impor o toque de recolher no bairro. Em entrevista, ele nega que tem envolvimento com o grupo. Eu não estava trabalhando até esses dias que eu pedi demissão do meu emprego. Eu trabalhava com oxigênio, gás, mistura, gás de solda. 2 adolescentes, uma de 16 e outra de 14 anos, também estavam na casa. Elas são do interior do estado e, de acordo com a polícia, foram aliciadas pelo grupo através da internet. De acordo com a polícia, Magno Ferreira Pinto continua foragido. A CPI do Pó Preto mal foi instalada na Assembleia Legislativa e está envolvida numa polêmica. 2 deputados que tiveram as campanhas financiadas por empresas que estão na mira da CPI foram indicados para compor a comissão que vai investigar as causas da poluição na Grande Vitória. Depois dessa polêmica, um deles acabou renunciando à vaga. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Sérgio Majeski. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença do senhor. Boa noite. O senhor chegou a discursar a respeito dessa questão envolvendo os 2 deputados que teriam a campanha financiada por empresas que estão na mira da CPI. Qual que é a posição do senhor sobre isso? Então, conforme eu disse no discurso, na tribuna da Assembleia na segunda-feira, por uma questão, né, de transparência mesmo, o Poder Legislativo já é um poder muito sangrado, né? Assim, é o alvo predileto de todo mundo em críticas. Então, quanto mais a gente evitar que o poder se desgaste, melhor. E as CPIs também. As CPIs, uma CPI, ela é um instrumento fantástico, ou deveria ser, né? Mas o Congresso Nacional se incumbiu de desmoralizar esse instrumento. Então, se a gente faz uma recapitulação do que foram as últimas CPIs, ou todas as que, né, qual a que resultou em alguma coisa? Qual que a gente realmente viu o resultado final? Resultado. Então, quanto mais puder se evitar qualquer tipo de questionamento ou dúvidas da sociedade, tanto melhor. Então, assim, os deputados que foram financiados deveriam declinar mesmo da participação da CPI. Não estou colocando aqui em suspensão nada. A candidatura, nada disso. Não é disso que nós estamos falando. Claro que não. E até porque essas doações foram, né, todas legais e não houve ali nenhum tipo de acordo. Mas para evitar qualquer tipo de suspeita mesmo a respeito do trabalho da CPI, e para que seja, então, da forma mais transparente possível, porque todo mundo discute sobre transparência, né? Então vamos para a prática. O senhor acredita que a permanência desses deputados, de alguma forma, pode fazer com que a CPI caia no descrédito, deputado? Olha, eu não posso afirmar que a CPI cairia no descrédito apenas por isso, né? Mas é sempre a questão de que você sempre dá margem para que se suspeite dessa possibilidade. Não acho que apenas esse fato levaria ao descrédito da CPI, porque tem outras questões a mais. Então, para que essa CPI resulte realmente em algo positivo para a sociedade, tenha um final
seja ele qual for, mas um final que você consiga esclarecer a sociedade, é necessário que todos os outros deputados se empenhem também em cobrar dos membros da CPI e que a sociedade e as organizações, principalmente aquelas ligadas à questão ambiental que há anos acompanham essa questão, que elas cobrem e estejam lá atentas, né, ao que vai acontecer. Deputado, o Bruno Lamas, ele saiu da CPI. Já existe um nome para a substituição dele? Não. Se ventilou a possibilidade do Bruno Lamas estar abrindo mão em favor do Gilcinho Lopes, que já tem toda uma história de trabalho ligado à questão ambiental. Mas isso não foi decidido. Há também protocolado um requerimento do deputado Enivaldo dos Anjos para se ampliar o número de membros da comissão para 7. Pois é, criaria aí mais 2 vagas. Seriam criadas mais duas vagas. Mas esse requerimento não foi discutido hoje, né, e nem mesmo o nome de quem seria o substituto. Até porque alguns deputados suplentes também declinaram, né? Acho que 2 ou 3 deputados suplentes que teriam recebido também doações dessas empresas declinaram também. Então isso ficou para a semana que vem, não foi debatido hoje. Deputado, agora vamos falar um pouquinho do senhor, né? É o primeiro mandato. Sim. E o senhor encontrou uma forma diferente de se fazer política, podemos dizer assim. Um exemplo seria os gastos da campanha do senhor, R$18 mil. Como é que o senhor conseguiu isso? Então, eu fiz uma campanha que ela foi de um custo baixíssimo, né, como você mesmo afirmou, e uma campanha muito feita, baseada na minha história de 30 anos, né, como educador, e feito muito pelas redes sociais. Então, assim, os meus alunos e ex-alunos que conhecem a minha história, que conhecem o que eu penso, né, a minha capacidade de analogia sobre a situação do país e do Estado, esses foram os meus grandes cabos eleitorais. E as redes sociais foram fundamentais nisso, né, o YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas. E eu acho que a minha eleição, ela deveria ser pedagógica também, né, porque é uma nova forma de fazer política. Ninguém acreditava na possibilidade da minha eleição. Aliás, os jovens, meus ex-alunos e alunos acreditavam. Sinônimo de que eles estão enxergando aquilo que as outras pessoas não estão. Então, foi dessa forma que eu consegui me eleger. E isso prova também, Adriana, que uma parte da população, ela clama por novidade não, pelo novo mesmo na política, pela renovação, e ela está disposta a acreditar em bons nomes, né? A população está farta das campanhas milionárias, da troca de favores, né? Do personalismo existente na política. Então, eu creio que minha eleição, ela deveria ser pedagógica, que isso inspirasse a outras pessoas a se candidatarem nas próximas eleições, porque se as boas pessoas, aquelas pessoas que têm credibilidade na sociedade, que têm uma boa história, que são honestas, que estejam dispostas a trabalhar pela sociedade, se elas não assumirem esses lugares, eles vão sendo assumidos cada vez mais pelo político tradicional. Então não adianta as pessoas querem o tempo inteiro, olha, todo mundo é igual, todo mundo que entra lá vai roubar, todo mundo é ladrão, político não presta, etc. Que esse discurso, ele só contribui para justamente manter, né, os políticos tradicionais, os corruptos, aonde estão. Então a parte boa da sociedade, ela tem que ocupar esses espaços, ela tem que voltar a acreditar na política, nós não podemos prescindir disso. Deputado, eu gostaria de desejar aí boa sorte para o senhor nessa nova caminhada. Muito obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Obrigado pela presença do senhor aqui no Hora News. Eu que agradeço o convite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, no próximo bloco, as notícias do sul do estado. A gente volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros e as notícias do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite para você.
Olá, Adriana, boa noite para você também. Um motorista morreu em um grave acidente na manhã desta quarta-feira na rodovia ES 482. O carro que ele dirigia bateu em um poste e pegou fogo. O corpo do motorista ficou preso às ferragens e acabou carbonizado. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na altura de Coutinho, na ES 482, rodovia que liga Cachoeiro a Alegre. Muitos moradores se assustaram com o barulho do impacto. Segundo as testemunhas, o veículo seguia em alta velocidade quando invadiu a contramão e bateu no poste. Logo após a batida, o carro pegou fogo. Estava chegando na hora. Aí eu vi o carro veio do sentido de Alegre para Cachoeiro e se desgovernou e bateu no poste. Mas... Pegou fogo na hora? Não, ele demorou um pouquinho, depois começou a queimar. Mas tinha um rapaz só dentro do carro, mas a gente não tinha como socorrer, né? Apagar o fogo, aí pegou fogo, foi queimando. Homens da Companhia de Energia Elétrica estiveram no local para evitar outro possível acidente. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas, mas o veículo foi completamente incendiado, ficando irreconhecível. Era difícil saber a cor e até mesmo o modelo do carro. Quando a gente chegou no local, verificando como que estava a situação do carro, se a Excelsior desenergizou a rede elétrica, para a gente atuar com segurança no local. Acionamos o trânsito da Polícia Militar para isolar a área. Houve o incêndio, a vítima está carbonizada. A gente acionou a perícia para verificar se tem mais vítimas, qual que foi a causa do incêndio. O veículo seguia no sentido Alegre-Cachoeiro e logo depois de fazer a curva, o motorista teria perdido o controle da direção e invadiu a contramão. Nesse ponto, ele ainda subiu no barranco antes de bater no poste. De acordo com as testemunhas, apenas o motorista estava no veículo. Essas fotos tiradas por moradores logo após o acidente mostram o veículo em chamas. Giovanni seguia para o trabalho e passou pelo local logo após a batida. De acordo com ele, populares tentaram ajudar o motorista, mas não foi possível. Cheguei a ver o rapaz ali, tentei socorrer ele, só que não deu para me salvar, que ele estava preso nas ferragens, e de repente começou a pegar fogo nele. Aí eu já peguei a distância e fiquei mais próximo, onde não tinha mais o fogo. Não tinha como socorrer? Não tinha como. E foi muito rápido o incêndio? Rápido, foi coisa de instante. Muitos curiosos se aglomeraram próximo ao local do acidente. O trânsito ficou lento, mas não precisou ser interditado. O Corpo de Bombeiros informou que só ia fazer a remoção do veículo após a chegada da perícia. No final da tarde desta quarta-feira, a vítima foi identificada, Gênesis da Silva Marvila, de 29 anos. E os caminhoneiros voltaram a protestar na BR-101 Sul. Hoje pela manhã, a rodovia foi fechada. Apenas veículos pequenos, ônibus, ambulâncias e caminhões com cargas vivas puderam seguir viagem. O protesto começou por volta das 10 horas da noite desta terça-feira e seguiu até a manhã de hoje. Caminhoneiros autônomos fecharam a BR-101 Sul na altura do trevo de acesso a Atílio Viváqua. A paralisação foi apenas para caminhões. Outros veículos e também caminhões com carga viva tinham a passagem liberada. Cargas vivas, essenciais, oxigênio, remédio, se tiver, vai embora. Carro pequeno, ônibus? Tudo, está tudo liberado. Automóvel, só para caminhão? Caminhão com transporte, com carga. E vazio também tem que ficar. Todo mundo tem que ficar, ué. Tá todo mundo lutando por um ideal só. Carretas e caminhões pararam no acostamento e alguns na pista mesmo. De acordo com os caminhoneiros, a paralisação também está sendo realizada em outros estados. Eles lutam por melhores condições de trabalho. A gente chega no posto para dormir. Eles prometeram que ia ter, não tem. Eles estão cobrando para a gente dormir. Um banho é R$5, entendeu? Nós saímos de casa na esperança de trazer dinheiro, nós estamos tirando o nosso dinheiro de casa para pôr na rua. O preço de combustível está muito alto. Os nossos caminhões fazem uma média de 2,5 por quilômetro. E nós pagamos hoje no dia R$ 2,79 aqui no nosso estado do Espírito Santo. Outra reivindicação dos manifestantes é quanto à nova regulamentação da profissão de motorista, que estipula, entre outras coisas, horário de trabalho e período de descanso. Uma das grandes reclamações dos motoristas é em relação ao alto valor dos pedágios. E os caminhões, eles pagam por eixos. Esse caminhão aqui, por exemplo, ele tem 6 eixos e quando está carregado, todos eles ficam no chão. Mas
quando ele está descarregado, alguns eixos são suspensos, como esse daqui. Porém, o valor do pedágio é cobrado assim mesmo. Isso é uma injustiça. Então existe lei que se você invadir o pedágio, é infração. E você pagar pelo aquilo que você não está usando, não é. Então, que país é esse que nós estamos vivendo? A manifestação seguia de forma pacífica. Por volta das 10 horas da manhã, policiais rodoviários federais estiveram no local e desobstruíram a rodovia. Eles também colocaram fim à manifestação sob ameaças de multar os caminhoneiros que insistissem em permanecer parados. Voltamos aos estúdios da Record News Espírito Santo em Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, como fazer o descarte correto de medicamentos vencidos. A gente volta já. Com o objetivo de reduzir os índices de violência na Serra, uma lei que passou a valer na segunda-feira determina que bares, restaurantes e boates do município funcionem só até 1h da manhã. E esse é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. Você acredita que a lei que prevê o fechamento de bares, restaurantes e boates até 1h da manhã vai ajudar a diminuir a violência na Serra? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o simnoticias.com.br. Você sabe como descartar corretamente medicamentos vencidos? Em Vitória, moradores enfrentam dificuldade para dar o destino adequado. É o que você confere agora. A dona Shirley já tentou várias formas de jogar fora os remédios vencidos que tem em casa, mas nenhuma delas foi a ideal. Eu dissolvia, abria as cápsulas, dissolvia na água, né? E jogava no esgoto. O outro em cápsula eu abria o comprimidozinho, tirava o pozinho, jogava na água e dali despejava no lixo. Como não descobriu a fórmula para descartar esses remédios corretamente, a dona Shirley teve uma boa ideia. Ela doa os remédios antes de eles vencerem. Os que eu não vou usar mais, que está no prazo ainda de validade, eu procuro doar lá para o ambulatório Santa Rita. Eu sempre levo lá. Mas e se mesmo assim sobrar remédio? Um medicamento vencido ou usado de forma incorreta esconde perigos que ficam guardados e esquecidos junto com ele. Este médico diz que 15 a 20% dos pacientes do pronto-socorro do hospital particular onde trabalha chegam intoxicados por uso inadvertido de remédios. Um dos grandes problemas de saúde pública, principalmente no mundo todo, é o uso inadvertido de drogas, a automedicação. De 1/5 a 1/4 de toda entrada em pronto-socorro é do efeitos colaterais de drogas. Na maioria das vezes, automedicação, drogas em excesso ou drogas em nível terapêutico baixo que não surtiu efeito. E isso é muito ruim para a sociedade, para a população. Até mesmo farmácias não sabem o que fazer com os remédios vencidos. Nesta drogaria em Vitória, a Zilma vai juntando os medicamentos que estão próximos do prazo de validade. A vigilância sanitária, ela cobra da gente, né, o descarte, mas a prefeitura mesmo não recolhe. Aí o único local que eu posso descartar é o posto de saúde, porque lá é o único lugar que a prefeitura recolhe. As unidades de saúde de Vitória realmente recebem, mas a prefeitura não respondeu como é feita a coleta desse tipo de lixo. O Conselho Regional de Farmácia no Espírito Santo diz que as formas de descarte de medicamentos adotadas por aqui não são oficiais nem ideais. O que nós temos no estado disponível hoje não é e nem está perto de ser o ideal. O que acontece é que hoje são aterros sanitários e nós temos informações que os aterros eles não têm ainda a condição de segregar o que é medicamento, o que é de material reciclável. Então, da maneira que chega para eles,
eles destinam esses produtos para o aterro. Então, não é uma forma correta de se segregar, e mesmo porque isso agride o meio ambiente. O assunto é polêmico. Uma campanha sobre o tema está há 2 anos tentando sensibilizar os órgãos competentes a promoverem estudos sobre o descarte adequado dos medicamentos. Nós estamos falando de um grande risco ambiental, nós estamos falando de um grande risco humano. O governo tem que se preocupar com isso, sim. O descarte não pode ser no lixo comum, o descarte também não pode ser em aterramento comum destinado a resíduos sólidos. Nós precisamos achar uma fórmula, estudar isso e fazer o nosso descarte consciente e estimular as pessoas a se preocuparem com isso. E enquanto isso não acontece, queremos pedir a toda a população, a você que tem um medicamento vencido em casa, por favor, não o descarte na pia, no vaso sanitário ou no lixo comum. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, existe uma lei que diz que os medicamentos vencidos ou com problema devem ser entregues na farmácia onde foram comprados. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma excelente noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.